Boa noite, irmãos. Que a paz esteja em cada coração, amém? Glória a Deus, que bom que você está aqui nessa noite. O Senhor preparou essa noite maravilhosa para você, então receba aquilo que o Senhor preparou para entrar no teu coração, amém? Que vocês possam estar sensíveis à voz do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Queria convidar você a abrir o seu livro lá no livro a sua Bíblia, no livro de Lamentações, é depois de Jeremias. Lamentações, Isaías, Jeremias e Lamentações, de número 3. Glória a Deus, aleluia. Lamentações, de número 3. Eu queria cumprimentar os irmãos que estão em casa também, que vocês possam estar aí para receber a palavra do Senhor. Abrindo a sua Bíblia também, receba aquilo que Jesus quer falar contigo nessa noite, em nome do Senhor. Aleluia. Lamentações 3, lá no versículo 22, irmãos. 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aleluia. Glória a Deus. As misericórdias do nosso Deus não tem fim, ela é renovada sobre as nossas vidas todos os dias. Às vezes nós podemos pensar, irmãos, que a gente não vai conseguir, que as lutas que nós estamos passando a gente não vai conseguir ver a vitória, não vamos conseguir passar por isso, mas creia, o Deus que nós servimos é o Deus que nos levanta, que nos põe de pé, reaviva os nossos corações, reaviva os nossos sonhos, é aquele que ainda realiza sonhos, amém? O nosso Deus ainda realiza sonhos. Continue acreditando, porque o teu Deus é um Deus de graça, é um Deus de paz, é um Deus de misericórdia. Diz aqui, se renova todos os dias. Então se revista dessa misericórdia do Senhor, que é para você em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queria que você fechasse seus olhos. Vamos entrar na presença do Senhor e agradeça a Ele por você estar aqui, porque nós sabemos que muitos irmãos não podem estar aqui conosco, e você tem esse privilégio, você tem essa oportunidade, então agradeça. Vamos orar para nossos irmãos também que estão em casa assistindo ao Senhor. Oh Deus poderoso, nós te agradecemos, Pai, obrigada por essa noite, obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Oh Senhor, nós estamos aqui porque nós te amamos, nós estamos aqui porque nós ansiamos a tua presença, nós estamos aqui porque nós queremos crescer, Jesus, na graça e no conhecimento do Senhor. Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse privilégio, Deus, de servir a Ti. Como é bom, Senhor, como é bom nos reunirmos em Teu santo e poderoso nome e sentir a Tua presença, Deus. Obrigada, Tu és exaltado, Tu és engrandecido, Tu és, Senhor, o Deus das nossas vidas. Senhor, nessa noite nós queremos Te louvar, Te exaltar. Oh Deus, receba a adoração da Tua igreja, receba a adoração da Tua noiva. Deus, Senhor, possa receber a adoração dos irmãos que estão em casa. Oh Senhor, seja exaltado realmente nessa noite, que o Teu nome possa realmente ser glorificado, pois nós sabemos e reconhecemos que não há outro Deus além de Ti, não há outro Senhor além de Ti, Pai. Tu és o Deus das nossas vidas, o Deus da nossa salvação, e nós reconhecemos nessa noite, Pai, que toda honra, glória, poder e majestade é dado somente ao Teu nome, Jesus. Então receba, Senhor, Tu és maravilhoso, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor. Tu és santo, Jesus. Tu és maravilhoso. Oh Deus, Tu és exaltado, Pai. Glória a Deus, aleluia. Nós lemos aqui que as misericórdias do Senhor é renovada sobre as nossas vidas. O Senhor derrama graça sobre nós. Nós não merecemos não, viu, irmãos? Nós não somos merecedores, mas o Senhor tem grande compaixão por nós. E Ele faz isso pelo grande amor que Ele sente por nós. Nós vamos cantar uma música hoje nova. Eu queria ensinar o refrão para os irmãos. E que nós possamos não realmente só cantar, mas meditar nessa palavra. Não é pelo que fiz, não é pelo que sou, mas é somente tudo que acontece em nossas vidas é somente pela graça do Senhor. Amém? Aleluia. Pode colocar aqui para nós? É assim, ó. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, é pela Tua graça, só pela Tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo o nome disso é graça, só pela Tua graça.
cantar ao Senhor? Glória a Deus. Fazemos, não é pelo que somos, mas é sim a misericórdia do Senhor que é renovada sobre nós. Aleluia, glória a Deus. Ah, Senhor, como nós necessitamos de Ti. Nós precisamos da Tua presença todos os dias em nossas vidas, Pai. Oh, Deus, reina sobre nós, reina sobre a nossa casa, reina sobre a nossa família. Reina, Jesus, Tu és o nosso Rei. Aleluia, glória ao Teu nome, Pai. Preciso de Ti. Declare isso, eu preciso, Pai. Preciso do Teu. Todos os dias, Pai, nós precisamos. Preciso de Ti. Quebranta meu coração. Como a corça anseia
tenho. Nós temos sede, Pai, de Ti. Temos sede da Tua presença, Pai. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Declare, não vale a pena. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena, Senhor. Não vale a pena. Nós sabemos que o que vale a pena é estar perante a Tua presença, Deus. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, Tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas. Me amas, afasta as minhas transgressões. Preciso de
precisa, tua família precisa. Nós precisamos, Senhor. Ah, Deus, todos os dias. Preciso de ti, eu preciso tanto de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Aleluia, Deus. Precisamos, Jesus. Tu és santo. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos por um momento. Senhor, nosso Deus e Pai, te glorificamos, Senhor, por tudo aquilo que Tu és. Tu és esse que nós declaramos que nós precisamos. Precisamos de Ti, Pai. Que o Senhor seja esse Deus que sempre esteve conosco, atendendo às nossas orações, fazendo sempre mais do que pedimos, sempre estendendo as mãos e nos colocando em pé. Mais uma semana que nós vencemos. Gratos pela nossa família, pela nossa casa, pela nossa igreja, pela nossa comunhão e por esse amor que foi derramado no nosso coração nesse tempo, através do Teu Espírito Santo. Que esse culto seja, Pai, para o louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, amados, que a paz esteja em cada coração. Se assente, por favor, na presença desse que você declarou que você precisa dele. O quanto nós precisamos desse Deus. E o bom que Ele quer que você o queira como o seu socorro, seu amigo e muito mais, o seu Pai. Tendo um Pai como Ele, amados, nós sentimos paz no coração, não é verdade? Porque é um Pai que pode resolver. Nós, como um pai carnal, no caso, nós queremos fazer muitas coisas aos nossos filhos, mas somos limitados. E quando não conseguimos, nós sentimos dor, não é verdade? Você fala, ai, se eu pudesse, né? Mas esse Deus pode todas as coisas. Esse é o nosso Pai que sempre vai nos abençoar em todas as coisas. Por isso que você vai participar desse momento da oferta. Sabemos que é o momento de semear no reino. E Deus nos deu essa alegria de agradá-lo e também adorá-lo através dessa nossa entrega. Você que vai dizimar, ofertar, acredite que Deus se alegra com esse momento, que você está tirando algo que você separou, vamos falar assim, né? Você conquistou com o seu trabalho em prol da casa dele. E Deus tem nos honrado, né, amados? Tem nos guardado e tem dado esse lugar de culto a nós, aonde nós e a nossa casa cultuamos a Deus. Então agradece a Deus por isso. Aquilo que você está semeando aqui vai ser semeado na sua casa, viu? Isso é reino, é uma extensão, irmão. Esse lugar aqui, vocês sabem o quanto eu gosto desse lugar, né? Eu não me apego em paredes e não quero me apegar, mas no local de adoração é extensão na minha casa. Espero também que seja a extensão da sua casa, não é verdade? Você entra aqui dizendo assim, estou com a minha família. Esse irmão que está do seu lado, que está atrás ou na sua frente, ele faz parte da tua família, faz ou não faz? E quão bom é quando você lembra desses irmãos, sente saudade, lembra de uma história que ele contou e você ri, tem história que você chora, não é assim? E nós somos sensíveis às histórias, né? Porque Deus nos fez assim. E que você continue sendo essa pessoa sensível à vontade de Deus. Então segura em tuas mãos essa oferta, que é muito importante para o reino. Que Deus tem nos honrado aqui, assim também na sua casa, você que está participando, como Deus tem nos honrado, amados. Nós temos suprido a necessidade desse lugar. Graças a Deus nós temos honrado os nossos compromissos, porque você está fazendo isso. E Deus está sendo glorificado. Imagine, amados, se chega no final do mês, a gente vem ter cobranças das nossas contas. Temos 2 aluguéis aqui que nós pagamos.
E graças a Deus nunca deixamos de pagá-los. Nós sempre antecipamos o aluguel. E o dono que aluga para a gente fica feliz. Ele já falou que aqui é a galinha dos ovos de ouro dele, que abençoa a casa dele. Então nós estamos abençoando famílias. E através disso, Deus nos abençoa aqui. Então é tão gostoso, irmãos, você dizer assim: eu congrego numa igreja onde ela não tem do que se esconder. Não que seja uma igreja suntuosa, grande, não, mas um lugar simples, onde Deus é glorificado. Então tenha certeza, tem uma liderança aqui fiel, irmãos. Temos tesouraria, temos diáconos que cuidam da nossa área, vamos falar assim, financeira da igreja. O pastor nem coloca as mãos, o pastor só vai fazer o fechamento depois, porque isso é importante. A minha função aqui não é cuidar disso, minha função é trazer a palavra. O resto Deus faz. Então honre ao Senhor nessa hora com a sua entrega, amém? E agradece por você fazer parte de um lugar onde você tem tido a bênção do Senhor. Pai, nós te adoramos. Como é bom dizer isso, Pai. Nós não cansamos de dizer que nós te adoramos. E te adoramos, Pai. Porque Tu és esse Pai maravilhoso. O quanto o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Basta abrir os olhos de manhã e contemplar, Pai, a nossa vida, o nosso dia que o Senhor nos deu de presente, já é motivo de dar glória a Deus e agradecer, porque estamos em pé. Estamos, Senhor, diante do Senhor que supre todas as nossas necessidades, como supriu nesta semana. Eu tenho certeza que todos alcançaram, Pai, das Tuas promessas. Estamos aqui alegres participando desse momento da nossa entrega. E temos prazer de participar, porque nós não somos constrangidos não, Pai. Nós entendemos o propósito, é para o louvor da Tua glória e para que essa casa continue de portas abertas, para que muitas pessoas venham encontrar a Tua palavra de vida eterna. Diga, Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti os dízimos e as ofertas. Pai, peço, abençoe esse irmão, essa irmã que já fizeram o depósito, Pai. Essas pessoas que não podem estar vindo no culto, que estão aí participando dessa oração, que receba do Senhor a Tua promessa da prosperidade em nome de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe. Amém. Luz do mundo vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Aleluia, glória ao teu nome. Shoyandara malari que tu canta labaste, canta labas. Sorianda lemuriaste, santo, 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 santo é o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia, diga, tu és santo, Senhor. Diga algo ao Senhor nessa noite, diga, tu és maravilhoso. Esse culto é teu, esse momento é teu. Reservamos essa hora para estarmos aqui na tua casa, te adorando, te adorando, te adorando, te adorando, te servindo, Pai, de todo o coração. Oh, Pai, enche esse lugar com teu Espírito Santo. Fale para o Senhor falar com você nessa noite. Fala, Senhor, usa, Pai, a vida deste homem. Usa, Deus, a palavra. Usa, Senhor, a nossa vida nessa noite. Fala ao nosso coração, nos encha com a tua palavra, que não seja nossa, mas que seja a tua vontade agindo nesse lugar, Pai, suprindo todas as nossas necessidades. Nós te pedimos, Senhor, fala ao nosso coração, fala, Pai, que nós te ouvimos e nós queremos ouvi-los através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus. Aleluia, nós abençoamos esse momento. Se assente, por favor. Que Deus abençoe o louvor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que bom estar diante da palavra do Senhor. Gostaria que você abrisse a Bíblia em Hebreus, no capítulo 9. Hoje nós vamos falar aqui, o tema dessa noite é não desista. Não desista, sua vitória está chegando. E creio assim. Amém? Nós temos que aprender a não desistir, irmãos. Aleluia. E através dessa palavra nós vamos aprender como não recuar, como não desistir das promessas do Senhor. Hebreus capítulo 10. Você achou? Diz assim o versículo 35. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O verso 38, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Diga, graças a Deus. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Pai, por esse momento. E nós já oramos, pedimos, Senhor, que enche o nosso coração com esta verdade, Pai. Obrigado, Senhor. Irmãos, o texto lido nos ensina lições importantes para jamais recuarmos. Então, a minha intenção é que você venha aprender através dessa lição a não recuar. Olha, o verso 36 diz que necessitamos de perseverança para alcançar as promessas. Quem tem promessa de Deus aqui? Amém. Veja bem, então você precisa perseverar. Diz aqui, é necessário que você persevere. Amém? Para que você possa alcançar das promessas. O 38 diz assim: o justo vive da fé, ou seja, alcançamos as promessas pela fé. Diga isso, alcançamos pela fé. Irmãos, o justo vive. Como ele vive? Fé em fé. Por isso você está aqui. O 38, parte B, diz assim: Deus não tem prazer na alma daqueles que recuam. Olha aqui. Deus não tem prazer, irmãos,
O 39 diz que nós não somos daqueles que recua para a perdição. Diga, eu não sou. Em nome de Jesus, não vou recuar. Amém? E nós temos na Bíblia, abra, por favor, Daniel. O livro de Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler algo também que vai fazer parte dessa mensagem, que vai nos orientar a não desistir e nem recuar. E como você vai fazer isso? E Daniel, nós sabemos da história dele que está nessa passagem, que ele foi lançado na cova dos leões. E que lição nós temos aqui. Eu creio que você não chegou nessa situação ainda, não é verdade? Mas talvez você esteja enfrentando situações difíceis, ou está aguardando uma bênção e pensou até em desistir de esperar, achando que você não vai alcançar mais, ou talvez que Deus não ouviu a sua oração. É engano, que Deus tem uma palavra para você nessa noite de vitória. Irmãos, Daniel capítulo 6, você achou? Vamos ler o verso 1, se não achou eu guardo. Quero que você participe bem desse culto, porque por esse tempo vai acontecer um milagre na tua história. Não está longe. Essa palavra veio, irmão, de resposta de oração de algum irmão aqui. Não sei quem está orando dessa maneira, precisando de algo e urgente, e Deus ouviu sua oração. Olha aqui. Parece bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Então, nessa época, o rei Dário, ele levanta aqui 120 homens para ajudá-lo a governar e para administrar. Ele colocou 3 homens como presidente para administrar a situação desses 120 homens. E entre eles estava Daniel. Aqui começa a situação, irmãos. Como que a inveja é horrível, né? As pessoas não querem ver você prosperar. Quanto mais ele que era judeus, aliás, que veio do exílio ali de Judá. E Daniel, irmãos, tudo que ele fazia, ele era honrado e abençoado por Deus. Tudo era por excelência. Ele governava e governava melhor do que os outros. Imagine aqui que ele veio, amado, do reino de Nabucodonosor. Ele ficou com Nabucodonosor, administrando, trabalhando com esse rei, e aprendeu muito com ele. 39 anos. Então ele tinha uma bagagem, além de ter a graça de Deus, ele era experiente, não é? Em governar, em liderar. E ali, amados, houve o quê? Ele começou a se destacar no meio dos 3. Então o rei Dário colocou ele responsável do reino, acima dos 2. Aí a coisa ficou pior. Aí veio a inveja. Então bolaram planos para acabar com ele. O inimigo não quer ver você abençoado, viu? O inimigo, quando vem contra nós, ele vem matar, roubar e destruir, não é isso? E assim foi com ele. Quiseram destruí-lo de uma vez, irmãos. Mas como pegá-lo num flagrante se ele era excelente em tudo que ele fazia? Era um bom administrador. Eles não conseguiam pegá-lo pela falha do trabalho dele. E olha que tinha um tanto ali suficiente de ficar sondando ele. E não achavam falta nele. Como nós vamos pegar este homem para levá-lo até o rei, para que ele possa ser desmoralizado ou ser tirado do nosso meio? Mas tiveram uma ideia, irmãos, diabólica, de pegar ele pela sua fé, pela religião dele, porque ele era um homem fiel a Deus. Ele provou isso ali no reinado de Nabucodonosor, que ele não se prostrou, não foi? Diante de imagens e esculturas. E eles sabiam desta fé, que mesmo
se fosse lançado uma lei, um decreto, ele ia fazer o quê? Adorar esse Deus. E não ia obedecer um decreto contrário. E foi essa ideia que levaram então ao rei Dário. Fizeram uma reunião entre eles e disseram: boa essa ideia, vão até o rei. E foram. E levaram essa ideia ao rei. Irmãos, só que chegaram até o rei com elogio. Irmãos, como é perigoso isso. O nosso ego, irmãos, é um instrumento onde o inimigo usa para acabar conosco. As pessoas muitas vezes caem por causa do ego. A pessoa começa a elogiar você numa situação e você começa a achar que de fato você é o cara e de repente você leva uma rasteira. Então levaram uma ideia ao rei Dário dizendo o seguinte: olha, rei, que tal o senhor lançar um decreto de 30 dias somente? Nesses 30 dias ninguém pode buscar homens algum e nem os seus deuses em oração. Somente o Senhor. Olha o que eles fizeram com o rei: colocaram o rei num lugar de intercessor, irmãos. Não buscarem os seus deuses, nem os homens, mas somente o Senhor. Então, pelo ego, eles conseguiram pegar e armar essa armadilha para o rei Dário. E o rei então achou boa essa ideia. Puxa vida, agora somente a mim? Não vão buscar os seus deuses? Só eu vou ser o intercessor? Que moral, né? E isso, amado, fez com que ele assinasse o decreto. O decreto que ninguém poderia buscar homens e nem os seus deuses. E qual foi o castigo que eles deram para quem fizesse isso? E eles deram ideia para o rei: Senhor, se acaso alguém fizer isso durante 30 dias, lança na cova dos leões. Que castigo! Só que o rei jamais imaginava, amados, que seria uma armadilha contra Daniel, porque o rei amava Daniel, ele respeitava a fé de Daniel. E quando, amados, levaram ao rei dizendo: o rei, olha, é o seguinte, tem alguém fazendo isso. Irmãos, ficaram sondando Daniel. Olha a maldade desses homens. Ficaram espionando Daniel até pegá-lo ele em flagrantes, como está aqui no verso 10. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima onde estavam abertas janelas que davam para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças a Deus, como também antes costumava fazer. Aqui o verso 11, então, aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Ou seja, pegar Daniel em fraga. É isso que eles queriam, irmãos. E foram então até o rei. E disseram: o senhor lembra do decreto que o senhor lançou? Do interdito real? Que ninguém poderia buscar o seu Deus ou algum homem, a não ser o Senhor, nesses 30 dias? O rei falou: sei. É a lei dos medos e dos persas, não pode voltar atrás. Mas aconteceu algo. Esses judeus que veio com o povo do exílio, Daniel, ele desobedeceu a tua ordem e a lei. Ele adora 3 vezes ao dia o seu Deus. Ele não respeitou, rei. A palavra diz que o rei, irmãos, ele ficou penalizado e queria ajudar a Daniel. Mas eles foram mais espertos e disseram assim: olha, o senhor não pode revogar, porque essa lei não pode ser voltada atrás. E qual é o castigo? Irmãos, o rei foi forçado a chamar Daniel
Um homem que ele amava e respeitava, mas tinha que obedecer a palavra dele e o dito dele. E chama Daniel e lança Daniel na cova dos leões. Que maldade! E além de lançar na cova dos leões, diz que colocaram, irmãos, uma pedra. Foi posta sobre a cova e o rei selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que no tocante a Daniel nada se mudasse. Lembra que eu falei aqui do anel de selar? Nós pregamos? Quem tem esse anel de selar aqui? Irmãos, a mensagem fez tantos milagres naquela semana que nós pregamos isso, que os irmãos assistiram a semana depois. E vou contar um testemunho aqui na semana, se Deus quiser, se tudo correr bem, eu vou contar esse testemunho a semana que vem. Tenho vários testemunhos aqui, poderoso, irmãos, que Deus fez. As pessoas disseram assim, que vocês lembram quando nós falamos do anel celular, eu chamei a igreja, ficasse em pé, alguém pegasse objeto, né? Pegasse chave, documentos, algo do seu sonho, alguma coisa assim, colocasse oração, meu irmão, aleluia. As pessoas falaram, mas bem assim, pegamos na mão, era sonhos, apresentamos, mas não foi, irmãos, na semana do Natal. Na segunda-feira aconteceu milagres. Então estou pegando esse testemunho e vou falar aqui, para que Deus seja glorificado, porque esse anel de selar, veja aqui, ninguém podia revogar, ninguém podia abrir mais aquela tampa que eles puseram, era a lei do rei. E você também tem autoridade nesse anel que Jesus lhe deu através do Espírito Santo, que é o nome dele. E quando você sela, ninguém pode tirar esse selo em nome de Jesus. Igreja, agora veja bem, no coração do rei haveria salvação para Daniel, para aquele povo que o condenou, haveria salvação. Ou seja, passar uma noite numa cova com leões famintos, só de lançar a pessoa ali no buraco, irmãos, na cova, não chega nem no chão. Experimente fazer isso. Vai numa jaula, né? E coloca o dedinho, brinca com o leão ali. Lógico que não. Mas imagine a boca daquele leão, né? Só o barulho que ele faz, como fera, já assusta, não é verdade? E ali havia leões. Agora eu tenho certeza que a cova era um lugar escuro. Mas Daniel buscava Deus em oração. Irmãos, diz a Bíblia que o rei não dormiu. Aquela noite nem comeu. Ele não aceitou nem que os músicos viessem tocar para ele, aliás. Ele ficou numa situação horrível, porque ele caiu na armadilha desses homens. E quão triste é quando você cai na armadilha, irmãos, e você descobre depois que foi uma armadilha para você. Que muitas vezes nós somos inocentes, viu? Nós caímos de inocente. E eu quero dizer para vocês aqui nessa noite, irmãos, o profeta Daniel usou esses princípios e alcançou vitória. Qual o princípio que ele, amado, usou? Eu quero dizer que tanto no livro de Hebreus como Daniel, aprendemos 3 atitudes para nunca recuarmos. Quais são as atitudes? A primeira atitude está, que eu falei aqui, no capítulo 35, aliás, capítulo 10, verso 35, confia em Deus. Diga confiar em Deus. Então a primeira atitude é você confiar em Deus. Confiar em Deus. Diz assim o verso 35, diz que não podemos lançar fora a nossa confiança. Agora leia o verso 23 de Daniel, faça o favor. Você está aí no capítulo 6 de Daniel? Leia o versículo 23. Que tremendo isso aqui, irmãos. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Está acompanhando aí? Você em casa está acompanhando? Tome posse da palavra. Você vai ser muito honrado por Deus nessa noite. Olha aqui. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova.
E não se achou nele o que, igreja? Lesão alguma, ou seja, arranhão nenhum. Como pode, meu irmão, ser lançado no meio de leões famintos, não ser nem arranhado? Na ideia do rei, ele estava o quê? Estraçalhado, os ossos todos quebrados. Se tivesse, né, sobrando alguma coisa ali. Por isso que o rei se alegrou. E diz aqui, assim foi tirado Daniel da cova, e não se achou nele lesão alguma. Por quê, igreja? Porque ele havia confiado em seu Deus. Eu posso ver isso outra vez? Glória a Deus. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é confiar em Deus. Aleluia, isso é confiar em Deus. Muitos irmão e irmã têm recusado, ou seja, têm recuado, porque depositaram a sua fé em outras coisas, em outros lugares. Quantas pessoas já se recuaram? Porque a sua fé não estava em Deus, como nós temos fé nesse Deus. E a sua fé não pode ser colocada em outra coisa. A Bíblia diz que Daniel alcançou vitória porque creu no Senhor, seu Deus. Ele creu. Olha a situação que ele estava. Será que você nessa posição, nessa situação dele, você ia continuar glorificando a Deus, dizendo: Senhor, Tu está comigo? O inimigo me cerca. Eu escuto o rugido dele. Olha aqui, amado, que a Bíblia fala o quê? Que o diabo está ao nosso redor como um leão. Olha o que Deus traz para nós aqui. Rugindo, querendo nos tragar. Mas aquele que está conosco é o leão da tribo de Judá. E assim aconteceu aqui, irmãos. Preste atenção, deposite sua confiança em Deus, em sua palavra. Creia na palavra de Deus, confie nele, não recue. Irmã e irmão, não recue. Eu quero dizer, as montanhas da sua vida serão movidas. Se você não recuar, o milagre vai acontecer. Eu creio que está próximo, eu citei aqui, vai acontecer por esse tempo. Não recue. Eu creio que tem pessoas que estão alcançando a bênção, colocando as mãos, recuou. E o pior é que o inimigo zomba, porque a pessoa não confiava em Deus. Mas eu creio que você confia. Agora uma pergunta para você aqui nessa noite. Em sua opinião, quais são as atitudes que demonstram falta de confiança em Deus? Fale alguma coisa. Vou perguntar aqui novamente. Em sua opinião, quais são as atitudes que demonstram falta de confiança em Deus? O que você acha? Você em casa, diga alguma coisa. Fale algo que pode demonstrar sua falta de confiança em Deus. Eu falo uma aqui, dúvida. E você? Diga uma. Preocupação. Murmuração. A pessoa que murmura não crê, não confia. Qual outra? Ansiedade. Isso, eu anotei aqui, aí. Excesso de ansiedade. Só corrói a unha, né? E diz que está esperando em Deus. Entrega seu caminho ao Senhor e que mais? E confia nele que tudo Ele fará por você. É entregar. Ansiedade significa falta de confiança em Deus. Palavras negativas, ou seja, contra a palavra de Deus. Deus fala com você, você diz: mas a minha situação não está bem. E a situação dele ali? Diga: eu vou continuar confiando. Aleluia. E a minha confiança não está em homens. Diga: minha confiança não está numa religião. A minha confiança está em Deus. Aquilo que Ele disse, Ele vai cumprir. O tempo é dEle, a hora é dEle. Irmãos, ele ficou ali a noite toda. O rei não dormiu. E creio que toda hora ele estava ali observando se o dia ia clarear ou não. A hora que clareou o dia, diz a Bíblia, ele correu lá para ver o que tinha acontecido, e ele foi surpreendido com o poder de Deus. E muitos vão ver isso na tua história e vão dizer: poxa vida, que Deus é esse? Você vai dizer: é o mesmo Deus de Daniel. Aleluia. É o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que me abençoou com todas as bênçãos espirituais
nas regiões celestes em Cristo Jesus. Segunda atitude, irmãos, é preciso perseverança. Perseverança é o quê? Paciência. Diga paciência. É fácil ter paciência em momentos de tempestades? Paciência. O verso 36 de Hebreus 10 diz assim: que necessitamos de perseverança para alcançarmos as promessas. Olha que necessitamos. Diga, eu necessito. Aleluia. E no versículo 36, aliás, versículo 20 de Daniel 6, faça o favor. O versículo aqui diz que necessitamos de perseverança para alcançar as promessas. Olha o verso 20 de Daniel 6, achou? E chegando-se à cova, chamou por Daniel com a voz triste e disse o rei a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Irmãos, olha a expressão dele aqui: dar-se-ia o caso que o teu Deus, que mais? A quem tu continuamente serves. Olha aqui o testemunho de perseverança. O rei sabia que ele foi lançado lá porque ele perseverou buscando a Deus. Ele riscou a vida dele, ele riscou tudo que ele tinha, mas o rei entendeu que Deus abençoou ele porque ele perseverava. E ninguém pode parar você, meu irmão. Se você crê, você não vai parar e ninguém vai te parar. Nem a situação, nem as pessoas, nem as malínguas. Que Deus é com você. Persevere, meu irmão. Não seja esses que vai, sabe? Vai e não vai. Prossiga. Porque a Bíblia falou que o justo viverá da fé. De fé em fé. Se você chegou até aqui, você vai chegar longe em nome de Jesus Cristo. Aleluia. O texto aqui diz que Daniel servia, buscava a Deus continuamente. Muitos começam a buscar a Deus, igreja, mas recuam, desistem por vários motivos. Quando se encontra a pessoa que já desistiu, você pergunta a ela, vai arrumar o quê? Um motivo. Não existe uma pessoa que eu vou conversar com ela, eu já não vou prevenido, porque eu vou ouvir uma desculpa. Vai ou não vai? A pessoa vai colocar a culpa em alguém. Você talvez seja culpado de alguma coisa, você não sabe. É? O pastor é culpado de muita coisa e muitas vezes não sabe. O louvor aqui é culpado de muita coisa e vocês não sabem. Eu não vou naquela igreja porque louvor é assim, assim, assim. Não toca as músicas que eu gosto. Não é? Ai, aquele pastor, aquele irmão, aquela irmã. Irmão, sempre há desculpas. Sempre há motivo. Pessoa recuar. Nunca ela é humilde de falar assim: não, eu preciso voltar. Feliz aqueles que se arrependem e voltam. E quando recuam e pedem, ou seja, desistem, assim perde a bênção, perde o milagre. Talvez, como disse aqui, estava próximo para receber e a pessoa lançou fora. Eu citei uma vez aqui, amados, que eu orei para uma pessoa e essa pessoa estava na cadeira de rodas. E foi lá no São Dimas, no culto, eu lembro até hoje. Ela sempre vinha no culto. Mas aquele dia eu estava pregando e eu queria ver milagre, irmãos. E eu sempre gosto de ver milagre e creio em milagres. Eu falei, não vejo a hora de orar para essa mulher. Ela estava bem na frente aqui do altar, lá no São Dimas. Falei, terminando o culto, eu vou orar por ela. E eu vi que ela estava tendo fé para poder receber a oração. Terminou o culto, eu fui até ela, porque ela esperou também a oração, e comecei a orar, e tinha ouvido um testemunho quase igual, irmãos, mas idêntico que estava acontecendo ali, de um pastor, um livro que eu estava lendo.
Gozado esse pastor desse livro, ele tem mais ou menos assim, um testemunho igual ao meu, de conversão, de visão. E esse livro chegou na minha mão uma semana depois de convertido. Eu tive uma experiência tão forte com Deus, irmãos, que quando eu pedi informação para os irmãos o que tinha acontecido comigo, porque foi 3º dia de culto, eu não tinha experiência com a Bíblia, e Deus me encheu do Espírito Santo, uma coisa que eu não sabia nem o que era, que mudou meu viver, mudou a minha história, do dia para a noite, deixou eu louco e apaixonado por Ele. Como que pode? É algo que não tem explicação. Mas infelizmente, irmãos, duro você estar numa igreja, por isso que eu brigo muito com a igreja, onde não tem a pessoa cheia do Espírito Santo, que passou pela experiência que você passou e que possa orientar você. Tiago, isso que você recebeu é de Deus, aconteceu comigo, eu também passei por isso, por esse processo, e não pare aí, continue fazendo isso, busque na palavra, Deus vai revelar para você coisas grandes, tremendas. Mas não foi isso que eu ouvi. Chegaram a dizer assim, será que não é demônio? Se eu parei de fazer o que eu fazia, uma coisa que eu amava, que era apaixonado por aquilo, por aquela vida, eu abandonei por uma unção que veio sobre mim. É demônio? Eu não concordei. E uma pessoa, um líder, irmãos. Aí busquei outro. Por isso que eu falo, não busque em homem. Quando eu cito aqui, porque eu passei por isso, eu sofri. E fui atrás de vários líderes. Ninguém entendia, não conseguia explicar o que tinha acontecido comigo. Aquele livro chegou na minha mão através do meu irmão de Campinas. E comecei a ler aquele livro, eu li ele em 2 dias. E a conversão dele foi parecida comigo. Sabe o que ele disse? Ele falou assim no livro dele, quando você tem uma experiência com Deus, quem que lhe deu essa experiência? Aí ele responde lá, né? Deus. Então não busque em homem resposta daquela experiência. Busque naquele que o deu. Aquele que trouxe sobre você essa experiência. Daí ele conta o testemunho dele. Amados, eu fechei o livro, acho que era umas 9 horas da manhã, né, naquele dia lá, e eu falei assim, não estou para ninguém hoje. Eu entrei no quarto, fechei a porta do quarto, deitei na cama, irmãos, e comecei a orar deitado. E comecei a falar em línguas. Não foi 1 hora, irmãos. Nem lembro quanto tempo foi hoje. Eu sei que foi muitas horas que eu fiquei ali orando. Fui arrebatado, eu tive experiência tremenda que eu não posso nem contar. É algo que eu quero dizer para você. É eu e Deus. Mas Deus revelou tudinho aquilo que aconteceu comigo. Tudo. Tirou minha dúvida. E o pior é que eu sentei e comecei a escrever, daí eu apaguei tudo, porque não era para escrever aquilo. O que acontece, amados? Então, essa experiência, quando você tem, é Deus que vai responder para você. Quando você tem alguma dúvida, Deus, fale com Ele. Fale com Deus, e Ele vai responder, Ele vai tirar a tua dúvida, Ele vai fazer o milagre acontecer se você não recuar e continuar perseverando e acreditando nele, na promessa dEle para você. E essa mulher, na hora que eu decidi orar por ela, eu lembrei desse pastor. É interessante que o testemunho foi igual. Aproximei dela, comecei a orar e dei a ordem a ela em nome de Jesus, você vai ficar em pé. E ela foi ficando em pé, irmãos. Ela não fazia isso. Aí, quando ela ficou em pé, a autoridade veio. Eu falei, em nome de Jesus, dê um passo aqui para frente. Aí ela começou a tremer. Pastor, eu nunca andei. Há muito tempo que eu não ando. Em nome de Jesus, ande! Não, pastor, ela foi sentando. O que aconteceu? Ela recuou. Ela não confiou, se ela se colocou em pé, meu irmão, lembra da passagem de Pedro ali com João, a hora que aquele homem tinha dificuldade para levantar, ele pegou pelas mãos, colocou ele em pé, ali ele saiu saltando e glorificando a Deus. Só faltava isso. Aí foi uma experiência tremenda que eu tive com Deus ali. O milagre só acontece quando a pessoa crê. Irmãos, então você recebe a sua bênção se você continuar aqui em nome de Jesus, perseverando. O milagre estava ali, a mulher não aceitou o milagre. Quem sabe que o milagre está próximo de você ou é hoje, como aconteceu naquele culto passado, que na segunda-feira, testemunho maravilhoso recebendo em casa.
É bom eu ouvir isso, não para encher meu ego, mas para edificar minha fé, que eu preciso ouvir isso também, igreja. É importante seu testemunho chegar até mim. Quanto é importante isso? Não para colocar no rádio, no jornal, que o pastor, né, o poderoso fez isso. Não, é para encher o meu espírito e eu agradecer, dizendo obrigado por me usar, para poder abençoar essas vidas, em nome de Jesus. Meu irmão, veja bem, precisamos buscar pelo milagre de Deus até que a promessa se torne realidade. Diga, eu vou buscar. Se você espera esse milagre, então guarde isso. Diga comigo, precisamos buscar pelo milagre até que a promessa se torne realidade. Aleluia. Tem sonhos. Vou mudar e contar um testemunho aqui, não sei se eu posso. Posso? Posso mesmo? Aí eu sou o testemunho da nossa irmã Thalita com o Davi. Ontem eu fui, irmãos, consagrar um terreno num condomínio fechado. E eles estavam baseados nesta palavra aqui, sonho. Para que ele pudesse comprar aquele terreno, ele tinha que vender o apartamento deles, não é assim? Não vou detalhar aqui, porque não temos tempo para isso. Mas Deus proveu outra maneira que eles não precisaram vender o apartamento e comprar o terreno. Terreno abençoado. E eu fiquei feliz, nós fomos lá consagrar, e eu vi os sonhos dos dois irmãos. Eles começaram a conversar comigo lá, como se a casa tivesse construída. E é gostoso de participar disso, porque é fé. Nós sentimos até o cheiro da churrasqueira ali, amados. Só faltava a piscina, aquele calorão lá, né? Só faltava a piscina, está pronto também. Mas só tinha o terreno. E creio que eles visualizaram a casa, não foi? Já pronta naquele lugar. Então vai acontecer aquilo. Então vocês, eu digo nessa noite, continue, tá? Não recue, que vai acontecer esse milagre em nome de Jesus. Então o que precisamos buscar pelo milagre até que a promessa se torne realidade. E se tornou realidade, irmãos. Talvez, estou falando, você está precisando talvez de uma bênção dessa. Pastor, eu não tenho condições. Aí que Deus entra com providência. Não é quando você tem. Quando você não tem. Aleluia. Que Deus maravilhoso é esse. Uma pergunta aqui para você. Você já começou a orar por alguma bênção em sua vida e desistiu? Já responder. Na sua casa, você já fez isso? Segunda pergunta, em sua opinião, qual o segredo para ser uma pessoa perseverante? Quem pode responder? Qual o segredo para ser uma pessoa perseverante? O que eu tenho que ter? O que eu tenho que fazer? O quê? Confiar em Deus. Isso nós falamos. Mas agora, para se perseverar, diga, não desanimar. Eu confio em Deus, tudo bem, já tenho propósito. Agora não vou desanimar. Já viu pessoas desanimadas na igreja ou não? Se trovejou, não vou no culto hoje. Não é assim? E talvez nem vá olhar se está chovendo. Manda o filho ou a filha olhar. Vê se está chovendo. Se tiver, nós não vamos nem nos trocar para ir na igreja. Está que nem o caipira preguiçoso. Você até conhece essa história. O caipira fala para o filho, não levanta da cama deitado com preguiça. Ele diz, filho, levanta, vai ver se está chovendo. Por quê, pai? Porque se estiver chovendo nós não vamos trabalhar. Acho que pode isso. Daí o filho fala, pai, manda o cachorro. Se ele voltar molhado, a gente não vai. O que é isso, amado? Falta de ânimo. Diga assim, ser paciente. O que mais, irmãos? Qual o segredo para ser uma pessoa perseverante? Diga ter foco, ser determinado. O que mais? Vai respondendo aí. Faz bem para você. Você tem foco. Você tem alguma coisa que você tem, um projeto, um sonho. Continue firme na sua fé. Porque quando você testemunha, eu falei até para os irmãos aí,
Nós estamos conversando no carro e eu vi a dificuldade deles para chegar até onde chegar, irmãos. Não é assim? Não é? Quando você testemunha aqui, as pessoas pensam, nossa, ele fez assim, aconteceu. Irmãos, é dia de trabalho, guardando uns troquinhos aqui, um troquinho ali, entendeu? É choro, é lágrimas, joelho no chão, buscar os cultos, buscar a palavra de Deus, se animar com a palavra, dar glória a Deus nos cultos, porque a palavra está vindo de encontro à minha necessidade. Eu já venci um mês, já venci 2, venci 1 ano, venci 3, no 4º ano aconteceu um milagre. Eu perseverei, e eu não desanimei, eu tive um foco e fui determinado a este foco. Glória a Deus. A terceira atitude, amados, para nós encerrarmos aqui nessa noite: nunca recuar. Isso é muito importante você guardar. No versículo de Hebreus 10, 38 e 39, diz assim, que Deus não tem prazer, olha aqui, na alma daquele que recuam. O versículo 39 diz que Deus, ele diz assim, que nós não somos aqueles que recuam para a perdição. Diga, eu não sou. Deus não se alegra. Em Daniel, capítulo 6, no verso 10, faça favor um pouquinho. Daniel, quando soube da situação, o que ele fez, irmãos? Ele ficou murmurando, ele ficou reclamando, ele recuou. Então, aqui no versículo 10, veja bem o que diz aí. Quando Daniel soube da situação, diz aqui, né, o verso 10, você achou? Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou na sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. E dava graças diante de Deus, como também antes acostumava fazer. Ele não deixou, ele era acostumado a orar e não parou de orar. Que lição tremenda que nós temos aqui, irmão. A Bíblia deixa muito clara que Deus não tem prazer na alma daqueles que recuam. E eu quero dizer que o diabo, sim, quer que recuamos, que desistimos. A função dele vai ser essa, de fazer de tudo para você recuar, como fez com Daniel. Ele é astuto. Ele vai colocar montanhas diante de ti. Nós falamos que nós temos um anel de selar que nós ordenamos e a montanha sai em nome do Senhor Jesus. Você não vai parar. Igreja, veja bem o que o Senhor nos ensina aqui nessa noite, algo tremendo para que o seu milagre venha acontecer. Quando Daniel soube do decreto que o impedia de buscar a Deus, ele não recuou, mas continuou a buscar a Deus. E você? Você vai recuar? Ou você vai continuar buscando a Deus? A buscar a Deus? Você vê a situação que estamos enfrentando? Irmãos, quantos dias nós ficamos longe da igreja? E não adianta você falar, não, mas em casa também eu cultuo a Deus, ou com muitas pessoas dizem assim, não, eu sirvo a Deus em casa. Irmãos, Deus não fez a igreja para você ficar em casa. Eu estou falando esse tempo aqui, não sei se vocês perceberam, eu estou falando sobre o amor derramado sobre nós. Porque os milagres vão acontecer quando a igreja estiver vivendo debaixo desse amor. Estou preparando vocês para milagres grandes. Porque a igreja é para isso, irmãos. A igreja se chama comunhão do corpo. Nós não podemos ficar longe da igreja. Se você não tiver sede de vir aqui nessa igreja, procure outra. Mas não deixe de congregar. Talvez, não sei se você vai melhorar aquela igreja ou vai atrapalhar aquela igreja. Porque nós sempre saímos dizendo que a nossa não estava bem, vou procurar outra melhor. Mas talvez você chegando a atrapalhar aquela que estava boa. Será que não sou eu o problema? Porque tem pessoa que não espera Deus consertá-la, quando eu falo que a pessoa recua, a pessoa foge da situação, não podemos fugir. Temos que encarar, porque é ali que Deus vai tratar comigo. Se eu não gosto de alguém, vou passar a gostar de acordo com a minha oração. Eu vou pedir, Deus, me ajude a amar aquela pessoa. Porque quando você, irmão, está passando por uma situação e ora e vê um milagre, é aí que você sente a felicidade no coração. Aconteceu algo que é impossível. Então, congregar é necessário, você não pode ficar longe da congregação, porque aí demonstra amor.
Nós não ficamos sozinhos, não conseguimos, irmãos. Comece a ter amizade sim com esse irmão, comece a conversar com ele. Tenha amizade com ele. É importante ter o amor de Cristo no nosso coração. E se você está passando por lutas, adversidade, não desista, não recue. Seu milagre está chegando em nome de Jesus Cristo. Eu não sei qual é o tamanho dele, mas que você vai se alegrar como o casal se alegrou, que eu vi a alegria deles, irmãos. O prazer de falar, de mostrar, né, de estar visualizando já o resultado. E fora o testemunho que eu vou contar aqui na semana que vem, se Deus permitir, para que ele seja glorificado em nome de Jesus. Então, uma pergunta aqui. Em sua opinião, qual o segredo para nunca recuarmos? Qual o segredo? O que aconteceu com Daniel? A sua opinião aí, meu irmão. Você não falou nada, ele está na casa dele, ela está na casa dela, eles não falaram nada até agora, né? Vocês ouviram a opinião deles? Então, qual é a sua opinião? Diga assim: buscar a Deus em oração. Nós vimos aqui no capítulo, versículo 10, não foi? Na hora que ele soube da situação que ele fez, recuou, confiou, sim, e buscou a Deus em oração. Aleluia! Conclusão aqui, amados. Somos do time daqueles que não recua. Eu quero ouvir um glória a Deus bem forte. Aleluia. Quem faz parte desse time aqui? Diga: somos do time daqueles que não recua. Olha para o seu parceiro agora aí. Diga para ele: olha, nós somos desse time aí. Amém? Fale na sua casa para a tua família: somos desse time aí. Aleluia. Podemos até convidar o Globo para falar: ô Globo, imagine quando você entra em campo. Você sabe que adversário não é coisa fácil, que o time que você vai enfrentar é difícil, mas você entra no campo pensando em recuar ou atacar? Devorar, não é isso? Não importa, o gigante daí nós vamos vencer. Não é assim? E acaba vencendo. Mesmo perdendo no campo, viram que não recuaram. O pessoal sai de cabeça se erguendo e batendo, né, nas costas do outro. Você foi valente, você conseguiu, você fez isso, nós conseguimos. Que gostoso isso, irmãos. O pastor sente-se feliz quando tem um time que não recua. É um time que ora junto, busca junto. Diga: eu faço parte desse time. E tem um técnico, meu amado, que ele nos ensina toda a verdade, que ele nos fortalece, ele nos dá treinamento. O treinamento dele é forjado, sabe aonde? No fogo. Só que ele está com você no fogo, forjando você para que o seu time permaneça em pé, e você vai levantar a bandeira da fé em nome de Jesus, dizer: eu sou desse time que não recua, eu sou desse time que agrada a Deus em nome de Jesus. Você faz parte desse time? Por isso, não desista da sua família, não desista de seus sonhos, não desista dos seus projetos em nome de Jesus. Não desista do seu ministério, do seu milagre, da sua bênção. Não desista de ser fiel. Não desista. Diga: não vou desistir. Irmã, irmão, não recue. Eu quero dizer nessa noite: a sua vitória está chegando, e o nome de Jesus será glorificado através da sua vida, através da tua história. Eu posso ouvir um glória a Deus? Você que recebe esta palavra, dá um glória a Deus aí bem forte, dá um aleluia. Você que recebe pela fé esta palavra, diga: Deus falou comigo e eu não vou retroceder, e as promessas dele já estão sobre a minha vida. Se crê assim, gostaria que você se colocasse em pé. Nós vamos cantar um cântico aqui e nós vamos orar através dessa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Deus vai honrar essa palavra na tua vida. Eu não sei quantos receberam essa palavra aqui. Eu não sei quantos receberam, mas se eu puder ouvir um aleluia, eu vou perceber mais ou menos quanto. Faça festa. Que quanto maior a luta, não é? Maior a vitória.
Glória a Deus. Irmão, veja aqui o testemunho, conversando com minha filha hoje, a Thaís, aquele jeitinho dela, ela trabalha no UTI lá de Santa Bárbara, uma moça de 20 anos com Covid. E ela estava entubada, irmãos, já não tinha mais o que fazer para recuperar a saúde dela, na visão do homem. E uns dias atrás, uma pessoa faleceu lá de 44 anos, e minha filha falou assim, que eu peguei na mão dela, pai, eu sabia que não tinha o que fazer, e falei para aceitar Jesus. E ela apertava minha mão assim, orando comigo, faleceu ali, aceitando Jesus. Aquele dia eu falei, Deus vai te usar ali, minha filha, fique atenta. E quando ela soube disso, ela foi lá no UTI e orou por essa moça de 20 anos. E ela falou com ela, e ela falou assim, olha, obrigado pela oração, porque eu sou desviada. Eu sirvo a Deus também, mas estou afastado de Deus. Olha como que Deus é bom. E minha filha falou, então posso orar por você? Ela falou, faça favor, ore por mim. Minha filha colocou as mãos sobre ela, abençoou a vida dela e saiu daquele lugar, acreditando que Deus tinha abençoado. Depois, alguns dias, apareceu lá um pastor que foi orar por ela, que a família pediu. E esse pastor falou para essa moça, ela não veio a falecer, ainda ficou uns dias lá. Falou assim, olha, Deus enviou uma pessoa aqui, que impõe as mãos sobre você, e naquela hora lhe deu um livramento. Ele deu a vida de volta. Você já estava partindo, assim diz o Espírito Santo. E através da oração daquela pessoa que orou, impõe as mãos, Deus deu vida para você. Aí ela mandou chamar a minha filha, emocionada ela disse isso, Deus te usou, muito obrigado por isso. O que é isso, amado? Deus quer usar você. Deus nos chamou para um ministério grande. Todos nós temos um dom, amados, precioso. Por isso que eu não posso desfazer da irmã, de quem está do meu lado, porque eu não sei o dom que está sobre ela, só Deus sabe. Talvez é um dom tão maravilhoso e nós podemos lançar fora. Cuide desse dom, viu? Não faça isso. Não olhe a aparência. Dentro de você, você é um vaso, tem um Espírito Santo que você nem imagina o que Ele quer fazer através de você. Ele que leva você a adorar a Deus, Ele que leva você a chorar na presença de Deus, Ele que deixa você sensível à voz de Deus. Ore nessa noite dessa maneira, Senhor, eu não vou recuar. Eu não vou recuar. Vamos cantar essa canção. Cante com alegria, porque Deus te chamou para coisas grandes. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Deus tem um propósito. Jesus. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
Feche seus olhos agora. Feche seus olhos e fale com esse Deus, assim como você cantou, assim como você declarou que Ele é esse Deus de milagres. Confie nele. A primeira coisa que você vai guardar no seu coração, que você não vai perder a confiança nele. Aquilo que ele prometeu para você vai acontecer, já está se cumprindo. Deus é Deus de milagres, Ele é Deus de promessas, e Ele disse que Ele está com você, que Ele permanece com você, que Ele está agindo em seu favor, e aquilo que Ele colocou no seu coração nesta noite, receba em nome de Jesus. Receba esse milagre hoje, e você vai contemplar a presença dEle na tua vida, dizendo para você: eu estou com você, eu estou agindo nessa situação, e este milagre já está acontecendo, e que você precisa perseverar, igreja. Não desista, venha buscá-lo em oração, venha buscá-lo na palavra, venha receber a resposta da sua oração. Deixa Deus falar, deixa Deus encher a sua vida cada vez mais, através do seu Espírito Santo, porque Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo é na sua casa, minha irmã, meu irmão, está agindo em você através da palavra. A mesma palavra que nós ouvimos aqui, você ouviu aí, é o mesmo Espírito agindo, é Ele que está aí, aleluia, levando você a confiar em Deus. Confie, minha irmã, confie aí na sua casa, você e a sua família, diga nessa noite: confiamos, e nós não vamos desistir, não, nós vamos perseverar, porque o milagre ainda não parou. Deus tem mais para você. Você vai passar pela situação e vai contemplar a glória dele, aleluia. Do outro lado você vai cantar o hino da vitória, em nome de Jesus. Nunca recue, não venha recuar agora. O teu milagre está chegando, não venha perder a bênção. Permaneça em nome de Jesus buscando esse Deus. Você que está aí ouvindo essa mensagem, talvez você não conheça ainda esse Deus que nós pregamos, que você venha conhecê-lo hoje, que você venha abrir o seu coração e aceitá-lo como seu Deus, seu socorro, na sua salvação. Esse Deus morreu por você na cruz, esse Deus ressuscitou, esse Deus te amou, esse Deus tem tudo por você. Só basta você não recuar, não desistir e aceitá-lo nessa noite e dizer: Deus, eu te quero. E Ele diz: venha a mim. Você que está cansado, abatido e oprimido, Ele vai te aliviar, Ele vai te sarar, Ele vai te salvar. Não importa a circunstância, não importa a situação que você esteja. Talvez você está preso numa situação de vício, de pecado, de lamaçal, mas Deus, Ele não faz acepção de pessoas. O Deus que nós pregamos aqui, Ele quer que você confie somente, não em uma religião, mas no nome, um nome que é santo, que você busque somente a Ele, como nós pregamos nessa noite, o Deus que Daniel buscou. E esse Deus nos deu um nome, e esse nome é Jesus. Diga a Ele: Jesus, eu não sei orar, mas uma coisa eu sei, pedir perdão. Uma coisa eu sei falar: eu te aceito como meu Salvador. E seja salvo hoje, seja liberto hoje pelo poder da cruz. Em nome de Jesus eu profetizo que esse milagre, aleluia, está sobre você e a tua família. Persevera e não recue mais. Abraça Jesus e não o abandone mais. E você que está aí em casa dizendo: pastor, eu recebi desta promessa, não deixe de buscar. E não deixe também de você enviar essa promessa às pessoas que você ama. Quantas pessoas precisam ouvir disso? De um Deus que nós falamos, um Deus que somente quer que você confie e que você venha perseverar e nunca abandoná-lo e não recuar, sempre buscá-lo com fé. Essa é a nossa religião. Não é um nome, não é uma denominação, mas é um Deus que ama. É um Deus que te chama hoje. Se Ele te chamou, abrace-o, ame-o e não desista dele por nada, porque a vitória é sua em nome de Jesus. Diga: o meu Deus é grande e as promessas dele para a minha vida é grande também, aleluia. Só quem crê, glorifica o nome dele e já receba pela fé. Diga: não vou desistir por nada, amém. Se você sabe de alguém que está desistindo, meu irmão, vá buscar essa pessoa. Jesus disse que Ele larga a 99, não é? Não é assim que Ele faz? E vai buscar. E muitas vezes, amados, nós estamos aqui nos alimentando e Deus traz no nosso coração uma pessoa que se afastou, recuou, mas a sua fé vai além.
E você pode trazer de volta essa pessoa, como aconteceu lá no hospital que você tem aqui. Deus já deu a chance para a pessoa voltar aos braços dele. Quem sabe Deus vai usar você essa semana aqui, viu? Envie as mensagens, fale com as pessoas. Nós precisamos, amado, sair do altar e ser sal lá fora. O mundo precisa desse sal, o mundo precisa desse tempero que você tem. Em nome de Jesus, vamos agir assim. Mais vale uma alma para o Senhor, amém? Do que o mundo inteiro. Diga, Pai, obrigado. Deus seja conosco essa semana, porque eu tenho certeza que seus braços vão se encher. Irmão, se você crê, diga glória a Deus bem forte. Deus vai te surpreender. Em nome de Jesus. Eu fui surpreendido semana passada e serei também na semana que vem, através da sua vida, porque assim Deus tem prazer naqueles que não recuam. Pai, nós nos alegramos na tua presença. Essas promessas estão sobre nós e grandes coisas, Pai, já estão acontecendo, Pai, pela fé, porque é de fé em fé que nós caminhamos. E hoje o Senhor encheu nosso coração com essa esperança. Se alguém pensava em recuar, já não vai mais, Deus. Se alguém pensava em parar e desistir, já não vai mais, porque o Senhor é sobre nós. E quando o Senhor age, Pai, as coisas tremendas acontecem. E nessa noite aconteceu milagres nesse lugar, aconteceu milagres nessa casa, nessa família, Pai. Veja, eu creio que houve cura nessa casa, Pai. Essa pessoa que não andava está andando. Olha aí, Pai, pela fé, ela está andando em nome de Jesus. Aleluia. Eu posso ver esse milagre pela fé. Houve um milagre aí, Pai, sobrenatural. E haverá testemunho por esse tempo que o milagre chegou e o Senhor foi glorificado. Permaneça sobre nós esse amor do Pai, a graça do Filho e a presença do Espírito Santo hoje e sempre. E essa igreja que crê, diga amém. Deus os abençoe. Uma boa semana em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Graças a Deus.